Olá, meus amigos e minhas amigas, muito boa tarde. Vamos iniciar mais uma reunião aqui do nosso AE, do nosso Amor Exigente Guaratinguetá, né? E eu pergunto então a todos vocês, como vai você? Claro, cada vez melhor, não é mesmo? E que dia é hoje? Sim, hoje é o primeiro dia da nossa nova vida. O objetivo do Grupo AE é de buscar mudanças comportamentais para alcançar melhor qualidade de vida. E o que eu preciso fazer para alcançar esses objetivos? Conhecer e acreditar nos princípios do AE, frequentar semanalmente o grupo do AE, levar essa proposta para a vida diária, definir e cumprir metas, começando pelas mais simples. As estruturas das reuniões do AE é basicamente a seguinte: tem uma recepção, quando a gente está presencial tem um café que começa a ser servido 15 minutos antes, né? Então, as nossas reuniões começam sábados, das 16 às 18, né? Então, a gente já começa ali 15 para as 4, a gente já começa a servir ali um café, não é isso? E ali a gente conversa, e ali a gente bate papo e tal, e aí começam, né, tem a abertura. A abertura normalmente é essa que eu estou fazendo agora, são as boas-vindas e é uma apresentação rápida do que vai acontecer na reunião. Logo depois nós passamos por uma palestra sobre o princípio, uma palestra de mais ou menos 20 minutos, né? E aí assim que termina a palestra, antes da palestra, nós temos uma espiritualidade rapidinha, né? Uma apresentação, né? Da espiritualidade, né, que tem como objetivo encontrar aceitação e consolo, esvaziar-se de si mesmo, entrar num clima de harmonia e paz, encontrar Deus, entregar-se e descansar. Não está vinculado a nenhum tipo de religião, né? O AE tem uma perspectiva plurireligiosa, né? Aceita todas as religiões têm um papel importante na vida de cada um, né? Nas nossas vidas, então ela não privilegia nenhuma religião, ela aceita todas. Depois, então, desse momento de espiritualidade, é feita, então, uma palestra sobre o princípio, né? O AE tem 12 princípios, e cada mês, portanto, é discutido um princípio. Depois da palestra é feita a divisão em grupos, tem o grupo da acolhida, para quem vem pela primeira vez, depois tem o grupo da família, né, são 2 grupos de família para que pessoas da mesma família não fiquem no mesmo grupo, né? Tem o grupo da sobriedade, tem o grupo do amor exigentinho, que para as crianças, né? E no final de cada partilha, né, que esses grupos se reúnem para a gente poder fazer a partilha, para que a gente possa abrir os nossos corações, dizer das nossas dificuldades, dos nossos problemas. É claro que aquele que não quiser dizer nada, aquele que só quiser ouvir, fica tranquilo, né? Logo depois da partilha, a gente faz a oração da serenidade nos grupos, né, que é bastante confortador. Importante, né? A gente tem uma questão do sigilo, né? Do sigilo. Então, o que você ouve aqui, o que você diz aqui, quem você vê aqui, aqui permanece. Como eu estava dizendo, compartilhar, né, tem a ver quando abrimos o nosso coração, estamos dividindo o peso e daí fica mais fácil levar a vida. Nem sempre a gente está em condições de compartilhar, então quando a gente quer compartilhar, a gente compartilha, quando a gente não quer compartilhar, a gente fica quietinho, né? No final de antes da prece da serenidade, depois que a gente terminou a partilha e antes da oração da serenidade, a gente define objetivos e metas, né? Qual é o seu objetivo, né? Qual a sua meta? Como você vai atingir o seu objetivo? Através de metas pessoais, específicas e realistas, iremos atingir determinado objetivo e realizar algo concreto para transformar nossa vida, né? As metas nos ajudarão a nos dar autoestima, nos ajudará a organizar melhor a nossa vida familiar, profissional, social, áreas afetivas, culturais, lazer, entre outros. Perfeito? Muito bem, então agora a gente vai passar por um momento da espiritualidade, né?
queria então apresentar para vocês um pequeno vídeo, né, que vai passar então para o nosso momento de espiritualidade. Um dia, um menino perguntou ao pai: qual é o valor da vida? E em vez de responder, o pai disse a seu filho para pegar uma pedra e vendê-la em um mercado. Se alguém perguntar o preço, apenas levante 2 dedos e não diga mais nada. O menino então foi para o mercado e uma mulher perguntou: quanto é esta pedra? Eu quero colocá-la no meu jardim. O menino não disse nada e apenas levantou 2 dedos. A mulher então disse: 2 reais? Eu vou levá-la. E o menino foi em casa e disse a seu pai: uma mulher quer comprar esta pedra por 2 reais. O pai então disse a ele: filho, eu quero agora que você leve essa pedra a um museu. E se alguém quiser comprá-la, não diga uma palavra, apenas levante 2 dedos. O menino então foi para o museu e um homem perguntou seu preço. Ele não disse uma palavra e apenas levantou 2 dedos. O homem disse: 200 reais? Eu vou levá-la. Ele ficou perplexo e foi correndo para casa contar a seu pai. Pai, um homem quer comprar esta pedra por 200 reais. Seu pai então disse a ele: o último lugar que eu quero que você leve esta pedra é uma loja de pedras preciosas. Mostre-a ao proprietário e não diga uma palavra. Se ele perguntar o preço, apenas levante 2 dedos. O filho foi a uma loja de pedras preciosas e a mostrou ao seu proprietário, que perguntou: onde você encontrou essa pedra? É uma das pedras mais raras e preciosas do mundo. Eu a quero. Por quanto você a venderia? O menino apenas levantou 2 dedos. Eu a levarei por 200 mil reais. O menino, sem saber o que fazer, foi correndo para casa e disse ao pai: pai, tem um homem que quer comprar pedra por 200 mil reais. O pai então disse: filho, agora você sabe o valor da sua vida? Veja, não importa de onde você venha, onde você nasceu, a cor da sua pele, ou quanto dinheiro a sua família tem. Importa onde você decide se colocar, as pessoas com quem você escolhe se cercar e como você escolhe se portar. Você pode ter passado toda a sua vida pensando que era uma pedra de 2 reais. Você pode ter passado toda a sua vida cercado por pessoas que apenas te valorizam por 2 reais. Mas todo mundo tem um diamante dentro de si. E nós podemos escolher nos cercar de pessoas que veem nosso valor e o diamante dentro de nós. Nós podemos escolher nos colocar no mercado ou na loja de pedras preciosas. E você também pode escolher ver o valor dentro das outras pessoas, ajudá-las a ver seus diamantes dentro de si. Escolha sabiamente as pessoas com as quais você vai se cercar. Isso pode fazer toda a diferença na sua vida. Muito bem, então vimos aí a apresentação do vídeo sobre espiritualidade. Vamos iniciar então a nossa palestra do dia de hoje, né? Então a nossa palestra do dia de hoje vai tratar de um tema, de um dos princípios interessantes do nosso, o quarto princípio básico do amor exigente, que é pais e filhos não são iguais. Muito bem. Existe um pensador, um filósofo chamado Emile Durkheim, né, que é considerado o pai da sociologia. Ele então explica a sociedade como sendo um grande organismo vivo, né? Ele faz uma comparação. A sociedade é como se fosse um grande organismo vivo. Quando você tem uma sociedade complexa, uma sociedade desenvolvida, ampliada, evoluída, você tem uma sociedade. Essa sociedade é como se fosse um organismo muito complexo, com vários
órgãos, com vários organismos, onde cada um desses órgãos que compõem o organismo fazem determinada tarefa, fazem determinada função, já que organizar essa sociedade é bastante difícil, porque ela é complexa, ela é evoluída, ela é plenamente desenvolvida. É claro que se a sociedade for primitiva, ela for simples, ela é um organismo vivo simples, e ela tem ela é unicelular, ela tem um órgão só, né, digamos assim. Então, os seres unicelulares, né, eles são simples, eles só vivem, né, nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Agora, seres complexos, né, como nós não só vivemos, né, nós realizamos outras coisas, né, nós vivemos para existir, né. Então, nascer, crescer, reproduzir-se e morrer, esses são partes, é uma parte específica da vida dos seres humanos. Os seres humanos não foram feitos apenas para nascer, para viver, mas foi feito para existir na transcendência, né? No aspecto de que eles marcam as suas vidas, eles marcam as vidas dos outros, eles deixam a sua marca, eles têm o seu valor, eles têm a sua importância e eles têm o seu papel. Então, seguindo a definição de Durkheim, a nossa sociedade é uma sociedade complexa, né? É claro que na época do Homem das Cavernas, a nossa sociedade era uma sociedade simplificada, e na visão de Durkheim, a gente tinha basicamente uma função de nascer, crescer, reproduzir e morrer. Hoje, a nossa sociedade é muito mais complexa, é muito mais difícil, e, portanto, a gente desenvolve várias funções, vários papéis, né, dentro dessa sociedade. E, portanto, a nossa sociedade ela pode ser comparada a um organismo de múltiplas funções, e que, portanto, tem órgãos específicos para fazer isso. Então, no nosso corpo, a gente tem diferentes órgãos. A gente tem o coração, a gente tem o pulmão, a gente tem os olhos, a gente tem o cérebro, a gente tem diferentes órgãos. E todos esses órgãos, eles têm a sua importância, né? Sem eles, a vida ficaria muito difícil, né? Imagine a gente sem olho, a gente não enxergaria. Imagine a gente sem um rim, né? Lógico, a gente tem o outro, mas a vida sem um rim fica bastante complicada, fica bastante difícil. A vida sem um pulmão, né? Nós temos 2 pulmões. Perder um pulmão, a gente continua vivendo, mas a vida fica bem mais difícil, bem mais complicada sem um dos pulmões. Então, cada órgão, cada organismo, né, do nosso corpo, ela tem uma função específica, ela tem uma importância específica. A perda ou o mau funcionamento de um complica bastante a nossa vida. Então, para esse organismo viver bem, para esse organismo viver em harmonia, para que esse organismo funcione de maneira correta, é preciso que cada um desses órgãos funcionem bem e funcionem e façam exatamente bem aquilo que efetivamente deveriam fazer. Imagina se o pulmão pensasse assim, né? Eu não quero mais respirar, estou cansado de fazer isso, né? Faz tempo que eu faço isso, agora eu quero pensar, né? E resolver se atrapalhar o cérebro com os pensamentos, ajudando o cérebro a pensar. O cérebro, o corpo teria 2 pensamentos e não teria nenhum ar para respirar, não é isso? A mesma coisa acontece com os olhos, né? Se os olhos resolvessem cheirar e resolvessem não mais enxergar, a gente teria uma capacidade maior de cheirar, mas não teria uma capacidade de enxergar as coisas, né? Então, ou seja, o nosso organismo, ele tem funções, existem órgãos que funcionam e que precisam funcionar bem e cada um fazer bem a sua parte para que o organismo possa estar em harmonia e possa ter o melhor dos seus rendimentos. A mesma coisa acontece com a sociedade. A sociedade, ela tem órgãos muito bem estruturados e cada vez que os órgãos resolvem não funcionar bem, né, ou esse órgão
né, resolve não desempenhar bem a sua função, porque quer fazer outra função, então, efetivamente, você gera aí alguns problemas sociais, a sociedade, ela adoece, a sociedade, ela começa a ter dificuldades, ela começa a ter problemas. É por isso que um dos órgãos importantes da nossa sociedade, talvez o mais importante, é a escola, são os processos educacionais. O órgão educacional é aquele órgão que faz, que orienta, que formam as pessoas para que essas pessoas possam ocupar a sua posição na sociedade e possam fazer essa sociedade efetivamente funcionar bem, né? Se essa pessoa for bem formada, se ela for bem estruturada, se ela for bem formada, né, ela vai ocupar bem a sua posição na sociedade e vai poder, né, fazer com que essa sociedade ela funcione muito bem e ela se desenvolva, se amplie, né, se estruture cada vez mais. Por outro lado, né, se essa pessoa não for bem formada, ela não for bem estruturada, ela não for bem organizada, então ela não vai saber achar o seu lugar na sociedade. E se ela não souber achar o seu lugar na sociedade, ela vai ser colocada, né, ao lado, né? Ela vai ser marginalizada, ela vai ficar fora, ela vai ficar à margem de todas as conquistas, de todos os recursos, de todos os benefícios, né, que a sociedade produziu. E quando isso acontece, né, a gente começa a perceber, então, que essa pessoa, então, a gente começa a perceber na sociedade, quando as pessoas são marginalizadas, a gente começa a perceber desemprego, a gente começa a perceber, e se tem desemprego, a gente tem fome, e se a gente tem fome, a gente tem explosão da violência, não é isso? Então a gente começa a perceber, aí a sociedade adoece, porque todos esses problemas, como o desemprego, como a fome, como a violência, ela começam a degradar o processo de sociedade. É isso? Então, o que a gente aprende com isso? A gente aprende que cada um na nossa sociedade tem uma função e que cada um tem que desempenhar a sua função da melhor maneira possível. E a gente não pode querer fazer a função do outro, porque se a gente tentar fazer a função do outro, a gente não faz a nossa e a gente não consegue fazer a do outro da melhor maneira possível. Então a gente tem que achar o nosso papel e fazer o nosso papel da melhor maneira possível. A menor célula da sociedade, né? Então isso é o que diz o Durkheim, é o pai da sociologia, aquele que vai dar o início à sociologia, ele vai explicar a sociedade dessa maneira. Então, esse mesmo Durkheim, ele vai dizer que a família é a base de qualquer sociedade, né? Qualquer sociedade, ela começa por uma sociedade mais diminuta. A menor parte da sociedade é a família, né? A família é uma sociedade em miniatura. E da mesma forma, né, e da mesma forma que a sociedade complexa, a família também é um organismo. E como um organismo, ela tem as suas partes, ela tem os seus órgãos. E para funcionar bem, é preciso que cada um desses órgãos saibam bem o seu cada um desses órgãos saibam bem o seu papel e desempenhem esse papel da melhor maneira possível. Então, os filhos, os pais, né, eles têm o seu papel, eles têm a sua importância, eles, né, são fundamentais para a família. Assim como um pulmão é fundamental para a vida, assim como um olho é fundamental para a vida, assim como os ouvidos, né, são fundamentais para a vida, né, para o organismo, é fundamental cada membro da família. Cada membro da família tem a sua importância, né, o pai, a mãe, os filhos, né? Toda a estrutura familiar tem a sua importância, cada um tem o seu papel. E é fundamental que cada um conheça o seu papel, conheça a sua função e desempenhe essa função da melhor maneira possível, né? Porque fazendo isso, a família vai poder treinar cada membro, juntamente com a escola, ela vai treinar cada membro para saber ocupar o seu lugar na sociedade e, sabendo ocupar o seu lugar na sociedade, vai saber fazer a sua parte, e fazendo a sua parte, elas não vão ser excluídas, elas não vão ser marginalizadas, elas não vão ser colocadas de lado, elas vão conseguir viver de uma forma digna dessa sociedade e contribuir para que essa sociedade se desenvolva mais amplamente. Então,
pais e filhos são membros, são órgãos importantes desse grande organismo que se chama família. E assim como órgãos do nosso corpo são diferentes, pais e filhos também são diferentes. E cada um tem o seu papel. Não significa dizer que um é mais importante do que o outro. Todos são importantes, assim como todos os órgãos de um corpo humano são importantes. Entretanto, é fundamental que cada um desempenhe exatamente a sua função. Né? Um cérebro é extremamente importante, não dá para viver sem o cérebro. Contudo, o cérebro sem o restante do corpo é só o cérebro, ele não serve para absolutamente nada. Né? Um coração é extremamente importante, sem o coração, o corpo não existe. Né? Não existe vida naquele corpo. Porém, um coração que não tenha corpo, também ele não tem nenhum significado. Portanto, dizer que um órgão é mais importante do que o outro não faz sentido. Por outro lado, ele é fundamental quando ele desempenha bem o seu papel. Da mesma forma, a família. Né? Nenhum dos seus membros, pais e filhos, são uns mais importantes do que o outro. Todos têm a sua importância. Todos têm o seu fundamento, têm o seu papel e precisam se desenvolver. Contudo, é fundamental que cada um saiba exatamente o seu papel, que cada um aprenda aquilo que precisa desempenhar, né? A sua função. Não pode um filho querer exercer o papel de pai, assim como o pai não pode se fragilizar na condição de filho. É preciso que cada um assuma o seu papel, cada um assuma a sua condição. Por mais que o filho seja inteligente, por mais que o filho seja crítico, por mais que o filho possa, ele é filho, né? Então ele pode dar sua opinião, ele pode dizer, mas ele é filho. Quem toma as decisões são os pais, né? E o filho tem que aprender que ele precisa obedecer, porque a obediência tem um papel precisa ser autoritário, né? Autoritário. Não precisam ser autoritários, eles precisam ter autoridade, né? Autoridade. E a autoridade, ela se encontra no diálogo, ela se encontra no esclarecimento, ela se encontra na orientação, mas se encontra também na decisão, né? A decisão, a tomada de decisão, e de não permitir que elementos da família queiram se marginalizar, né? Queiram se colocar ao lado, não queiram continuar fazendo parte das ações e do desempenho que essa sociedade tem que fazer. Então, a sociedade funciona bem, a menor sociedade, a menor célula da nossa sociedade, a nossa família, ela funciona bem se cada um de nós desempenha o seu papel. Então, a palestra de hoje, o princípio de hoje, é para que a gente faça uma reflexão sobre o nosso papel dentro da nossa família. Né? Qual é o nosso papel? Qual é o nosso papel como pai? Qual é o nosso papel como filho? Porque nós somos pais, mas nós também somos filhos. Né? Nós somos filhos, mas nós também um dia seremos pais se já não somos. Né? Então, às vezes, o mesmo indivíduo ocupa diferentes funções. Né? Às vezes, mesmo sendo pai, eu ainda posso ter os meus pais, então eu também sou filho. Então, mesmo a mesma pessoa, em algumas circunstâncias eu sou pai, em algumas circunstâncias eu sou filho. E a pergunta fundamental é, como sou eu em relação a isso? Será que eu estou ocupando o meu papel? Será que eu estou desenvolvendo o meu papel? Será que eu estou sabendo me colocar corretamente? Será que eu não estou tentando, em momentos diferentes, em circunstâncias diferentes, me colocar num papel ou exercer uma função que não é a minha? Né? E que eu preciso, então, aprender a respeitar a função do outro, o papel do outro, e não deixar o meu papel deixado de lado, né, colocado de lado, que eu devo priorizar e desenvolver o meu papel. Então, fiquemos aí, né, pensemos um pouco, reflitamos um pouco, utilizemos essa reflexão para a gente pensar nos grupos de debate, nos grupos, né, nos grupos de partilha, para a gente poder fazer essa reflexão, né? Qual é o meu papel? Como tem sido o meu papel
na minha família, né? Na condição de filho, mas também na condição de pais, né? Na condição de irmão, na condição de um membro da família que tem que saber exercer esse papel para que a família vá bem e esteja em harmonia e não fique à margem daquilo que todos podem ter. Certo? Muito obrigado a todos, uma ótima partilha a todos. Muito obrigado.